Olá! Em uma sequência de 4 vídeos sobre a relação entre trabalho e suicídio, eu chego ao quarto e último vídeo. No vídeo anterior, o terceiro, eu comentei sobre sobreviventes, falei um pouco sobre estigmas, falei sobre motivos para o suicídio e eu terminei o vídeo comentando sobre relações entre suicídio e trabalho. Nesse vídeo, eu buscarei responder os questionamentos: o trabalho pode ser motivo para o suicídio? E qual é a responsabilidade das organizações quando o assunto é prevenção ao suicídio? Antes de refletir sobre esses assuntos, caso você que esteja assistindo esse vídeo sinta que precisa de ajuda, ligue para o número 188. Esse é o número do Centro de Valorização da Vida. Ou então acesse cvv.org.br. Nesses canais de contato ao Centro de Valorização da Vida, você encontrará pessoas dispostas a te ouvir e pessoas dispostas a te ajudar. Esses links eles estão na descrição do vídeo. Então, seguindo para tentar responder as perguntas, antes é preciso dizer que ao gravar essa sequência de vídeos, eu me arrisco em um tema que exige sensibilidade, que exige consciência de ser um tema complexo e mais, é um tema vasto. Isso significa que o objetivo dessa sequência de vídeos é contribuir um pouco com as discussões sobre o tema, mas jamais esgotar. Dito isso, então, nesse vídeo, como dito anteriormente, o desafio é responder: o trabalho ele pode ser motivo para o suicídio? E também qual é a responsabilidade das organizações na prevenção ao suicídio? Trazendo essas perguntas em ordem, primeiramente nós temos que considerar que o trabalho, como foi dito no terceiro vídeo, é fator importante para a nossa saúde mental. Dessa maneira, relações de trabalho que sejam conflituosas, em que o trabalhador ele não se identifique com a atividade, ou ainda que ele se sinta pressionado e que haja elementos de precarização, como jornadas excessivas, baixa remuneração, poderão sim ser fatores que contribuam para com a fragilidade da nossa saúde mental. Porém, é desafiante estabelecer uma relação de causa e efeito. O que eu quero dizer? Não é possível dizer de maneira categórica: determinada pessoa morreu em decorrência de suicídio em razão do trabalho. Porque o suicídio, como foi dito nos vídeos anteriores, é resultado de uma complexa rede de fatores. Ou seja, suicídio é multifatorial. E aqui eu preciso fazer 2 considerações e um encaminhamento. A primeira consideração é que a ausência de trabalho também pode ser fator que contribua para com a fragilidade da saúde mental. Basta pensarmos no fato de que o trabalho ele é fonte de sobrevivência. E a segunda consideração é que algumas pesquisas chamam a atenção ao trabalho como fator para o suicídio. Como destaque, pesquisas do Christophe Dejoux, especificamente ali no contexto francês, em que ele desenvolveu uma série de pesquisas relacionando tentativas de suicídio à atividade, ao trabalho. Porém, é importante destacar que a hipótese que o Dejoux levanta não é exatamente consenso, há debates, há discussões. O que nesse momento eu considero bastante relevante nas pesquisas do Dejoux é o fato dele destacar, dele chamar a responsabilidade das organizações, das empresas, e não somente para o indivíduo. Então é extremamente relevante a compreensão do Dejoux que quando ocorre um suicídio, ou então uma tentativa de suicídio no contexto de uma organização, entendendo aqui a organização como um conjunto de pessoas, como uma escola, uma empresa. Nesses casos, não é apenas o sujeito tentante que precisa de ajuda. Todos os inseridos naquela organização precisam ser ajudados, precisam de atenção. Nesse sentido, eu atingo o encaminhamento relacionado ao questionamento: qual é a responsabilidade das organizações na prevenção ao suicídio? Inicialmente, é preciso destacar que o sujeito tentante, ou então o sujeito com pensamentos, com ideação, ou que esteja na fase de planejamento, ele merece e deve ter cuidados de saúde garantidos. Entretanto, a intervenção ela não deve se resumir a esse sujeito, e sim considerar todos que estão próximos. É necessário pensar de maneira coletiva e, inclusive, sobre os processos que envolvem aquela organização, aquela empresa, por exemplo. Isso significa que, se considerarmos um caso de suicídio que de alguma maneira envolva o contexto de uma empresa, a intervenção
ela não deve ser pensada apenas na garantia de cuidados ao sujeito tentante, àquele trabalhador específico, mas deve ser pensada de uma maneira que inclua toda a empresa, que inclua toda a organização. Inclusive com alguns questionamentos maiores, como por exemplo, os trabalhadores, eles possuem possibilidade de expressar suas dificuldades, de expressar seus problemas frente ao trabalho? Há processos de inclusão? As diferenças entre as pessoas, entre os trabalhadores são respeitadas? Existe algum processo de gestão que possa colocar os trabalhadores sob altos níveis de pressão? Então, a principal reflexão alcançada, pretendida nesses vídeos, é de que, de alguma maneira, todos nós enquanto coletividade, nós enquanto sociedade, somos responsáveis quando o assunto é prevenção ao suicídio. Nós não podemos e não devemos atribuir como causa ao suicídio tão somente diagnósticos que nos levam a pensar o sujeito que morre em decorrência de suicídio como um doente, ou então tão somente como uma escolha individual. E sim, sempre pensar, analisar como os nossos modos de vida enquanto sociedade, enquanto inseridos em organizações, podem contribuir para com a fragilidade da nossa saúde mental e de pessoas que estão ao nosso redor. Para isso, é necessário buscarmos informações, quebrar estigmas, tabus, preconceitos. E essa quebra de estigmas, de tabus, de preconceitos, que tendem a evitar processos de exclusão, de segregação, ela deve ser ampliada. Nós devemos refletir sobre os diversos modos de vida. Algumas vezes esses modos de vida são impostos, não são escolhas, e que podem conduzir a uma fragilidade da nossa saúde mental. Nesse sentido, é importante termos consciência de quando nós falamos de saúde mental, estamos falando de um assunto social e também político. E para você que está inserido em alguma organização e sente a necessidade de abrir diálogo responsável, eu sugiro que você busque algum profissional que tenha a sensibilidade de lidar com o tema de maneira responsável e sem preconceitos. Se em um primeiro momento há receio de tocar no tema suicídio, considere temas transversais que afetam as pessoas e que também serão maneiras de alcançar a prevenção ao suicídio. E assim eu encerro essa sequência de vídeos, chamando a atenção de que quando o tema é suicídio ou ainda saúde mental ou então processos de inclusão, a responsabilidade é de todos nós. Se você gostou dessa sequência de vídeos, curta, compartilha e se inscreva no canal. Em breve traremos aqui outros temas sensíveis que interessam a todos. Abraços!